aconteceu até agora. E quais foram essas coisas e que me chamaram a atenção para trazer para vocês hoje? Em outubro, agora, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, que foi a startup que lançou o ChatGPT, ele anunciou uma nova aplicação do ChatGPT, que é o ChatGPT Search, né? Então, na verdade, o ChatGPT Search ele vai ser uma inteligência artificial de busca que vai concorrer diretamente com o Google, que até agora era o nosso grande buscador e a nossa grande bola de cristal. E isso promete revolucionar o que a gente tem de economia digital hoje, né? O modelo de negócio do Google e de outras Big Techs, eles podem mudar, né? O Google já se antecipou um pouco, já colocou o Gemini lá também na busca dele, mas o ChatGPT Search, ele tende a fazer essa revolução, uma nova revolução na economia digital. A outra coisa também que me chamou muita atenção foi quando agora em outubro o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, ele anunciou que em 2027, ouçam bem, em 2027, os robôs fabricados pela Tesla, eles vão estar valendo um preço de mercado de $25 mil. E que até 2040 nós iremos ter 10 milhões de robôs circulando entre nós. Então essas são informações bem cruciais. A outra, isso me liga com uma outra novidade também que aconteceu, é que também agora em outubro chegou ao Brasil a Orb, né? O que é a Orb? A Orb é uma startup que tem investimentos diretos também do Sam Altman, que foi aquele mesmo que faz parte da OpenAI, que criou o ChatGPT. E ela chegou no Brasil para fazer o quê? Captação de íris, né? Captação de íris. Então a Orb oferece $300 para que você faça a captura da sua íris para reconhecimento. Né? Então a gente não está falando de reconhecimento facial, a gente está falando de reconhecimento através da íris. E por que esse reconhecimento ele é tão importante? Isso liga com a informação anterior do Musk, que até 2040, 2050 nós vamos ter 10 milhões de robôs circulando entre nós. Porque só é através da íris que a gente consegue distinguir quem é humano e quem é robô. Então isso já está acontecendo, a Orb já está fazendo isso em São Paulo. E a outra, não menos interessante para esse campo de estudo, foi que o prêmio Nobel desse ano, o prêmio de Física, ele foi para 2 pesquisadores. Um deles, o Geoffrey Hinton, que foi o responsável por tudo isso que está acontecendo agora. O ChatGPT, o T, foi ele que inventou. Né? Lembra do umbuzeiro, né, que foi mostrado aqui na reportagem anterior que o Dr. Washington Bandeira mostrou para vocês, e a repórter diz: vamos olhar o umbuzeiro, né? Aquele umbuzeiro, em termos de rede neural, ele é responsável por aquilo. Então ele, mais um outro colega, eles receberam o prêmio Nobel de Física, né? Então foi pela primeira vez que o prêmio Nobel ele dá uma premiação direto para as pesquisas de IA. E um outro prêmio Nobel também que está ligado à AI, que é interessante também que a gente saiba, é de um dos fundadores da DeepMind, que é uma startup comprada pelo Google. O Google é um dos grandes investidores em inteligência artificial que a gente tem hoje no planeta, né? E a DeepMind foi responsável por um programa chamado AlphaFold, que conseguiu ler da melhor forma as estruturas das proteínas. Proteína é vida, a gente cria a vida replicando proteína. E essa pesquisa ela também foi premiada com o prêmio Nobel. Então, de junho para cá, olha tanto de coisa que já aconteceu e que a gente tem nesse cenário. Porque a gente está falando de uma tecnologia que tem essa hiperevolução, né? Ela cresce constantemente e está provocando toda essa revolução. Então, a palavra de ordem também hoje que a gente tem é revolução, né? Mas de que revolução a gente está falando? Que revolução é essa?
Se a gente voltasse 264 anos atrás, talvez a gente estivesse sentado discutindo o surgimento dos teares automatizados. A gente estaria falando sobre a discussão do surgimento da máquina a vapor, que foi responsável pela primeira revolução industrial. E talvez as pessoas que há 264 anos estivessem sentadas aqui, elas estivessem com as mesmas dúvidas que nós estamos, de como a vida delas iria mudar. Se a gente avança mais um tempo também, se a gente avança um pouco também mais no tempo, essa sala também poderia estar discutindo a chegada da eletricidade, né? Que seria a segunda revolução industrial que a gente passou. A chegada de novas fontes de energia, como no caso do petróleo. A gente podia também estar discutindo a revolução verde, que muita gente não fala, mas também que aconteceu no início do século XX, com o surgimento dos fertilizantes, que fizeram que a produção de alimento pudesse aumentar, e a gente talvez, por conta disso, isso talvez tenha sido determinante, a gente tivesse essa explosão de 8 bilhões de pessoas no planeta. Isso tudo para dizer que contar a história da humanidade é contar a história também do avanço da tecnologia. Nós, enquanto espécie, nós somos uma espécie natamente tecnológica, né? Então isso explica, por exemplo, o fato de nós, né, mamíferos vulneráveis, termos sobrevivido à savana onde existiam os grandes mamutes, e os mamutes não existem mais, e nós hoje somos a espécie dominante do planeta. E a gente chegou até aqui através dos nossos ciclos tecnológicos, das nossas ondas tecnológicas, que começaram onde? Lá na Pedra Lascada, quando a gente conseguiu os primeiros instrumentos para cortar os animais, a gente também começou a se defender. Depois veio o quê? O ciclo da onda tecnológica do fogo, que nos permitiu cozinhar, diminuir a energia dos alimentos, e com isso fizesse com que a gente conseguisse diminuir as nossas mandíbulas e aumentar a caixa torácica para que o nosso cérebro, o nosso neocórtex pudesse fazer a revolução orgânica que a gente aconteceu. Então a gente pode contar a nossa história através disso, né? Mas aí, por que essa revolução ela é tão diferente das outras revoluções? E porque talvez ela seja tão assustadora para a gente. E aí eu vou contar um fato. Vou contar um fato corriqueiro para vocês de vida, da minha vida. Eu torci o joelho, agora em outubro, minha chefe está aqui. Né? E aí eu passei 15 dias em casa, de licença médica, né? E meu filho ficou perto de mim, e nesse intervalo ele fez uma viagem. Ele foi para a Serra da Capivara. Primeira viagem escolar, primeira vez que viajou sozinho, então foi aquela novidade tanto pra gente quanto pra ele, e uma festa em casa. Quando ele voltou, claro que quando o filho da gente volta, ainda mais a primeira viagem da escola, qual a pergunta que a gente faz, né? Qual a pergunta que toda mãe e todo pai faz? O que ele mais tinha gostado? O meu filho tem 10 anos com Jesus, e eu perguntei, filho, o que você mais gostou lá na Serra da Capivara? Ele disse, mãe, o que eu mais gostei na Serra da Capivara é que eu vi, eu consegui ver uma escritura rupestre de um parto. Né? Então, das escrituras rupestres, ele viu e ele conseguiu identificar um parto. E essa é a nossa grande diferença. A linguagem, a escrita, de alguma forma, foi elas que nos trouxeram até aqui. Então a nossa capacidade de quê? De transmitir informações, de construir redes de conexões, foi que nos trouxeram e nos permitiu todas essas ondas tecnológicas que nos trouxeram até aqui. E é isso que faz esse momento um momento diferente. Porque todas essas redes de conexões que a gente teve lá de quem escreveu na pedra, né? Quem colocou na pedra o desenho de um parto, que meu filho em 2021 conseguiu entender que era um parto, essas redes de conexões todas, em todos os momentos elas foram formadas por humanos. Nós, humanos, sempre tivemos nessas redes de conexões e sendo responsáveis pelas decisões dentro dessas redes de conexões. O rádio, a televisão, que chegaram depois, eles foram sempre o quê? Amplificadores dessas redes.
redes, né? Mas quem montava tudo éramos nós. Pela primeira vez, essas redes, elas podem ter um membro ou um elemento não humano fazendo parte dessa rede de conexão. E é isso que faz essa revolução tão diferente das outras revoluções. Em todos esses momentos que eu falei para vocês, da primeira, quando a gente fala em revolução industrial, a primeira revolução industrial que a gente tem a máquina a vapor, da segunda revolução que a gente tem a eletricidade, do motor a combustão pegando tudo, todas elas eram concentradas em quê? E podem ser definidas numa única frase. Sempre foi nós, humanos, tentando dominar o átomo, né? Então a gente, sempre nessas revoluções, a gente tentou dominar o átomo. Então tudo que a gente construiu até bem pouco tempo, né? Tudo foi por conta disso. A gente conseguiu dominar o átomo e aí a gente teve todo esse incremento tecnológico. Mas dessa vez, o átomo, pela primeira vez na nossa história, o átomo ele está sendo substituído como bloco de construção pelos bytes. Então agora a gente está entrando num momento da nossa história em que a gente pode construir o nosso bloco de construção. Ele é construído não por átomos, mas sim por bytes. Isso quer dizer que tudo que a gente tem aqui, ele pode ser replicado em algum momento de uma outra forma, né? E como tudo isso começou? Não começou em 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, né? Isso começou bem antes. Isso começa já na década de 40, né? Então a gente está falando de quê? A gente está falando de quase 80 anos, né? Então na década de 40 a gente tem esse marco. Quando os primeiros computadores eles começam a surgir, né? Impulsionado pelo quê? Impulsionado principalmente pela ciência. A ciência sempre é o motor de tudo, né? Pelos artigos científicos, pelos insights que os artigos científicos traziam. E aí na década de 30 mais ou menos a gente teve um cientista chamado Alan Turing, né? Que foi o responsável por desenvolver toda a teoria da ciência da computação que a gente conhece hoje, que é aplicada nos nossos computadores modernos. Mas aí a gente teve um evento mundial, que foi a Segunda Guerra, né? E o que aconteceu? Aconteceu que a gente tinha uma Alemanha muito mais fortalecida, com muito mais tecnologia, e os países aliados, dentre eles os Estados Unidos e principalmente a Grã-Bretanha, tiveram que desenvolver e acelerar mais as suas tecnologias. E aí e daí surgiram alguns grupos de pesquisas, entre eles um grupo de pesquisa chamado Bletchley Park, que tinha como líder quem? Alan Turing. E qual era a função do Turing? Era justamente conseguir, né, aplicar todos aqueles insights que ele tinha tido lá na década de 30, de fazer com que aquilo acontecesse realmente. Por quê? Porque você tinha uma Alemanha, a Alemanha tinha máquinas enigmas que passavam para todos os seus exércitos informações através de códigos, e esses códigos precisavam ser decifrados. E essa equipe foi justamente criada para que se decifrasse esses códigos alemães. E daí eles criaram uma máquina chamada Bomb, né? Acho que alguns de vocês aqui podem ter assistido o filme O Jogo da Imitação, que é um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e que retrata bem esse momento da história dessa equipe da Bletchley Park, onde o Alan Turing ele liderava e essa máquina foi criada, e essa máquina ela reduziu o tempo de guerra em pelo menos 2 anos. É isso que os historiadores dizem. A guerra poderia ter durado mais tempo, mas com a criação do bomb e a capacidade de você decodificar os códigos alemães, a guerra ela diminuiu em 2 anos. E ao mesmo tempo que você tinha, então, você teve o nascimento do primeiro computador, né? Mas ao mesmo tempo que você tinha o nascimento do computador, você também, nesse mesmo período, você teve o auge da dominação do átomo, que foi o quê? A bomba atômica, né? Então você tinha essas duas coisas. Você teve a explosão da bomba atômica, que foi o auge, né? Que foi o auge da dominação
eliminação do átomo, e você tinha, ao mesmo tempo, a criação dessa máquina, né, da Bomb, que iria se multiplicar e iria levar a gente até onde a gente chegou. Só que a década de 40, ela foi muito importante, não só por conta da bomba atômica, não só por conta da Bomb, mas porque também nos Estados Unidos, na Bell Labs, e interessante que esse Bell, gente, do Bell Labs, ele não é um Bell qualquer não, né? Ele é o Bell do Alexandre Graham Bell. Alexandre Graham Bell, ele criou uma empresa de tecnologia e que também produziu muitas inovações tecnológicas incríveis, como por exemplo o raio laser, foi criada lá. Então na Bell Labs, 3 cientistas criaram o transistor, né? O primeiro transistor. Esse primeiro transistor era formado por um clipe de papel, uma folha de ouro e um cristal germânico, né? Esse transistor, ele é a base, né, para tudo que a gente vem de eletrodomésticos e tudo que a gente vê como hoje da nossa parte de eletrônica, dos eletrônicos. Ele é a base de tudo, né? Então ele foi criado lá na década de 40, mais ou menos em 47. Ele foi tão importante, a criação do transistor foi tão importante que em 1956 esses três cientistas, esses 3 pesquisadores da Bell Labs, eles ganharam também o prêmio Nobel, tá? Então lá na década de 40 a gente também vai marcar esse fato. Já avançando na década de 50, outros pesquisadores também de uma outra empresa americana também de tecnologia, eles conseguiram imprimir transistores em chips de silício, né? Na verdade, não em chips de silício, em EIFELs de silício. Não é à toa que a gente conhece o Vale do Silício, né? Porque o Vale do Silício é realmente muito rico em silício, né? E esse transistor conseguiu ser impresso no wafer de silício e deu origem ao chip. O chip, ele hoje está em todos os nossos aparelhos. Os chips que abrigam os transistores, eles são os cérebros dos nossos computadores de hoje, né? E foram eles, né, que fizeram com que juntamente com a internet, a gente vai ver isso, com que toda essa revolução acontecesse. Então a gente teve a Bomb, a gente teve o transistores, a gente teve o chip e finalmente a gente teve a criação de computadores que não ocupavam a sala inteira, computadores que não precisavam de válvulas a vapor que queimavam, então de válvulas de eletricidade também que queimavam, que precisavam ocupar um grande espaço. O chip fez com que a máquina o hardware pudesse ser diminuído. E se pensou em fazer o quê? A IBM começou a fabricar então esses computadores, mas até então se tinha pensado que esses computadores seriam só para quê? Para empresas. Esses computadores iriam ser usados só por governos. Mas aí, 2 jovens que faziam parte de ONG pegaram e falaram assim, não, isso pode ser diferente. Esses computadores, eles podem ir para a casa das pessoas. E um desses jovens se chamava Steve Jobs, né? Então, na década de 70, enquanto a IBM ela pensava nos computadores somente para governos, somente para empresas, laboratórios de pesquisas, a gente teve o Steve Jobs que pensava, não, os computadores eles podem estar na casa de qualquer pessoa, e aí ele criou a Apple e a gente sabe onde chegou. Mas durante tudo isso a gente também teve uma criação de uma outra tecnologia importante para a gente chegar aqui, que foi a internet. A internet ela foi criada num laboratório militar, né? No ARPA. E por isso que quando ela surgiu com o nome de ARPANET, e por muito tempo a internet ela foi restrita realmente a só quê? Laboratórios de pesquisas e universidades. E aí só para a gente ter
a gente visualizar um pouco de como a coisa acontece tão rápida, que só foi em 1989, mais ou menos, que o www ele foi criado. Né? Só em 1989. A gente está falando de quanto tempo aí? Né? A gente está falando nem de 40 anos ainda. Então, em 1989, o www foi criado e a partir da década de 90, a internet passou a fazer parte das nossas vidas. E quem aqui nunca, né, não ocupou um telefone para poder a internet poder funcionar? Quem nunca aqui colocou um disquete no seu computador pessoal em casa para que a gente pudesse ter acesso à internet? Parece que faz muito tempo, mas não faz. Como parece que faz muito tempo, por exemplo, também, no longínquo 2007, que o Steve Jobs apresentou para a gente os nossos smartphones, né, como a gente conhece hoje. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso, né, a tecnologia ela não é inédita, né? A tecnologia ela sempre se combina e sempre se recombina para que a gente chegue a um determinado ponto, para que a gente chegue até aqui. Então, chegar ao ChatGPT, né, em novembro de 2022, teve um percurso bem longo. Ele não apareceu por acaso. E eu sempre gosto de destacar esse percurso só para a gente perceber que nunca é mágica, sempre é o quê? É muita pesquisa, é muito estudo e muita aplicação. Então todas essas tecnologias anteriores juntas, o transistor, a internet, o computador, ele criou o que a gente chama da terceira revolução industrial, em que tudo na vida material da gente passou a ser, de uma certa forma, desmaterializado. Tudo saiu do mundo físico para ir para o mundo virtual. Quase tudo deixou de ser produto para passar a ser o que é a palavra? Serviço. A gente hoje vive no mundo de serviços. Acho que a maior parte da plateia aqui, como eu, quando queria ouvir música, fazia o quê? Comprava um disco. Eu sempre gostei de música e a minha avó, eu fui criada por avó, então eu sou menina de vó, né? Fui criada pela minha avó e ela, para me dar incentivo para eu tirar nota boa na escola, o que ela dizia? Se você for tudo direitinho, quando saírem as notas você pode comprar um disco. E eu fazia isso. Quando eu chegava com os meus boletins, eu mostrava para ela, ela disse, pode comprar o disco. Eu ia lá e comprava o disco. Depois, quando eu cresci, chegou o quê? Como uma grande novidade? Os CDs. Né? Então, os discos, então as músicas lá do vinil migraram para o CD, mas a gente está falando em átomo ainda, né? Depois foi uma evolução maior que foram quem? Os DVDs. Aí depois chegou o quê? Chegou também os pendrives que a gente carregava para todo lugar. Só que hoje, quando o meu filho quer ouvir música, porque ele também adora a música, o que ele faz? Ele vai no Spotify. Ele tem lá no meu Spotify, eu divido o meu Spotify com ele, aí tem Andréa e tem o quê? Jesus. Então tem as nossas músicas favoritas. Então hoje ninguém vai ter uma loja, comprar um CD ou comprar um LP, né, para poder ouvir música. A gente tem serviços. Tem a Amazon Music também, que também quem também usa, mas o que a gente usa mais na verdade é o Spotify. Da mesma forma, para que a gente assista filmes hoje, a gente tem o serviço de streaming, que é a Netflix, a Prime, a Apple e tantos outros que tem aí a nossa exposição. Então, o nosso mundo, né, com a chegada dessas tecnologias, ele se desmaterializou. Os nossos produtos passaram a ser o quê? Serviços. E foi isso que a gente viu e continua vendo aí o tempo todo. E claro que isso deu origem a uma nova economia. Claro que isso fez com que mercados que existiam deixassem de existir, né? Um exemplo mais que a gente tem mais forte em relação a isso, que são cases que são contados em todos os encontros de
economia digital e de tecnologia e de IA que a gente fala é a questão da Kodak. Quem nunca aqui também, quem nunca comprou uma máquina Kodak na farmácia? Né? Eu comprei, eu tinha uma maquinazinha descartável, Kodak, né? Tirar foto. Eu também sempre gostei de tirar fotografia. E os filmes? Muita gente gostava de fazer, muitas meninas gostavam de fazer diário, né? E eu gostava de tirar fotografia. E eu tinha umas amigas que também compartilhavam com isso, então a gente vivia comprando filme e revelando. Né? A gente ia, botava para revelar, esperava 2 dias e depois pegava as fotos. Né? Com a chegada de toda essa tecnologia, a Kodak ela foi tanto que alertada. As empresas geralmente elas têm uma ferramenta chamada análise PEST, ou PESTEL como se chama, que você analisa mercados. E um dos apontamentos que surgiu lá para os CEOs da Kodak que estava mudando, essa coisa de tirar fotografia estava mudando, que as pessoas estavam usando outros equipamentos para tirar foto e que não ia ser preciso, por exemplo, revelar. Mas a Kodak disse, isso vai demorar muito tempo, né? Nós somos a grande gigante que existe no mundo e isso vai demorar tempo. Não demorou tempo. A Kodak, quem compra Kodak, máquina Kodak na farmácia hoje em dia? Quase ninguém. Ou ninguém, porque não tem mais. Não tem mais. Da mesma forma, isso aconteceu também com quem? Isso aconteceu também com a Blockbuster. Aqui em Teresina, eu lembro, quando eu vim morar aqui, tinha uma Blockbuster ali, acho que era na Coelho de Resende. E tinham outras também locadoras de vídeo, onde a gente ia, alugava o vídeo, aí era aquela confusão, né? Lançava um filme novo e a gente tinha que ir lá, reservar, e tinha a história que a gente tinha que devolver, porque se a gente não devolvesse, a gente tinha multa, tinha que rebobinar o vídeo, tinha que fazer trocentas coisas. A Blockbuster também, um dia, ela também chegou até ela, 2 jovens, com um novo modelo de negócio. Né? Eles estavam montando um novo modelo de negócio. O que eles queriam fazer? Eles queriam criar uma coisa chamada streaming, que os filmes eles não estivessem mais disponíveis, né, naquelas fitas para rebobinar, depois os CDs e tal. E o que a Blockbuster disse? Nossa, e eles pediram quanto para a Blockbuster? Eles pediram 50 milhões. Disse, a gente está com essa ideia, a gente quer desenvolver essa ideia, mas a gente está precisando de um aporte, de um incentivo. Eles eram uma startup. A gente está precisando de um incentivo, e o nosso incentivo que a gente está pedindo para vocês, para ser parceiro de vocês, já que vocês são gigantes, a gente está precisando de um incentivo de 50 milhões. O CEO da Blockbuster na época riu deles, que ele não ia dar 50 milhões para aqueles 2 meninos, né? Para fazer aquela história que, nossa, do mesmo jeito da Kodak ia demorar o quê? Muito tempo. E o que aconteceu? A Blockbuster fechou e hoje a Netflix vale bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Né? É só para a gente ter uma ideia de tudo isso que aconteceu nesse período de tempo. Mas essas tecnologias que eu falei, internet, transistores, elas são o que a gente chama de tecnologias de propósito geral. Né? São essas tecnologias que são marcadores dessas revoluções que a gente viveu ao longo de toda a nossa história. Desde a Revolução Agrícola, a gente também teve tecnologia de propósito geral lá. O arado foi uma tecnologia de propósito geral lá no momento dele. Então, essas tecnologias de propósito geral, como quase todas as tecnologias, o que acontece? Elas nascem, elas replicam, elas são copiadas, elas são internalizadas, elas barateiam, né? E de repente elas somem no nosso meio. É como se elas sempre estivessem aqui, é como sempre elas tivessem existido. Né? Eu tenho essas memórias. Eu comprei o LP, eu comprei a Kodak, então eu posso falar delas, porque eu sei que elas existiram, mas para o meu filho, nossa, isso é uma história que ele pode ver e perguntar para mim e perguntar para a avó. Porque esse é a forma em que a tecnologia ela
que ela se prolifera. Então assim, a proliferação ela é a ordem. Mas e agora? Né? Será que a gente pode dizer também que isso vai acontecer? Será que a gente pode dizer que esse poder da IA vai fazer dizer, eu que sou mãe de uma criança de 10 anos, qual é a escola que eu quero para o meu filho? Eu quero uma escola que desenvolva as habilidades dele para esse novo mundo, porque eu sei que conteúdo vai estar na palma da mão dele. Então as habilidades que eu quero que ele desenvolva sejam outras habilidades do que as habilidades as quais eu fui treinada. Eu sou formada em Direito, então assim, nossa, quantos livros a gente tinha que comprar, e com 6 meses aquele livro não estava valendo mais, porque já tinha mudado tudo e a gente tinha que estar comprando. Hoje em dia é diferente, né? Então quando a gente faz essas perguntas, né, e a gente olha para o que está acontecendo, a gente às vezes se impacta. Muitas vezes quando a gente vai nessas reuniões, o que as escolas tentam tranquilizar a gente? Elas tentam dizer assim pra gente: olha, mas a profissão do seu filho pode ser que ainda nem exista. E é verdade. Pode ser que o que o meu filho daqui a 10, daqui a 20 anos esteja fazendo nem exista agora. Eu tenho uma sobrinha que está mais ou menos com 12 anos, e a gente tem aquela pergunta boba que a gente pergunta para uma criança de 12 anos, mas é porque também perguntaram isso pra gente e a gente acaba repetindo. O nome dela é Clara, e um dia eu perguntei: Clara, você já pensa, como é que tá na escola? Ah, tá tudo ótimo, tia. Tem alguma matéria que você gosta mais? Tem. Aí começou a me falar assim: você já pensou em alguma coisa que você queira fazer? Porque isso, gente, perguntar isso para uma criança de 12 anos é um absurdo. Aí ela disse: eu sei o que eu quero fazer. Eu sei. O que você quer fazer, Clara? Eu quero ser arquiteta de realidade aumentada. Aí eu disse: o que você quer ser? Eu quero ser arquiteta de realidade aumentada, tia. Eu disse: pois, sente aqui e me explique. O que é isso? Tia, para fazer jogos. A questão do metaverso. A gente precisa daquela arquitetura toda para construir todos aquele universo. E o nome disso é isso. Eu fiquei: nossa, Clara, que legal, né? Que legal. Para o meu filho, ele quer ser trocentas coisas, né? A que ele mais quer ser é ator, ou então inventar também jogos, porque eles adoram isso. E quer ser escritor, porque é uma coisa que ele gosta. Ele adora contar a história. Eu adoro contar a história para ele, talvez esse seja o nosso nexo. Mas a Clara tem 12 anos e agora ela quer ser arquiteta de realidade aumentada. Mas nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que pode ser que essa tecnologia, e esse acho que é o grande ponto de inflexão que a gente está vivendo, pode ser que essa própria tecnologia, ela crie novas tecnologias e que essa própria tecnologia, ela seja arquiteta, ela própria seja arquiteta de realidade aumentada e não a Clara. Dá para entender quando a gente faz isso, quando a gente fala sobre isso, e dá para entender por que o fato da gente estar colocando uma inteligência totalmente diferente na nossa inteligência orgânica, na nossa cadeia de conexões, ela vai trazer e já está trazendo um impacto muito grande. Talvez isso seja um lampejo do poder da IA. E aí a grande questão, como eu estava conversando com o Jairo, está bem ali, a grande questão filosófica que a gente tem em torno disso é: mas será que essa inteligência artificial, ela vai ter consciência? Será que ela é realmente inteligente? Será que ela vai ter sabedoria? Todas essas são questões postas na mesa, todas elas sem respostas, porque a gente não tem como dizer nada agora. Nós estamos nesse fluxo acelerado, olha o tanto de coisa que a gente já passou. A gente está nesse fluxo acelerado de produtos, de inovação, de novas tecnologias que nós estamos sendo, né? A gente está sendo posto entre pra gente, mas isso é só no início. Existem alguns futuristas, tem um que eu gosto muito chamado Ray Kurzweil. Ele tem 2 livros que eu gosto muito. Um que ele lançou em 2005, chamado A Singularidade Está Próxima, e um outro que ele lançou agora, em 2024, com o nome que é A Singularidade Está Mais Próxima.
ele só acrescentou o quê? Uma palavrinha, o que? O mais próximo. Por quê? Porque os pesquisadores desse campo, né, o que eles dizem? Eles dizem que a próxima década, né, a década de 30 do nosso século 21, ela vai nos mostrar ainda mais coisas. Vai começar a época da simbiose realmente homem e máquina. Eu sei que todo mundo aqui assistiu o Robocop. Todo mundo aqui assistiu o Robocop. Eu estava assistindo também esses dias, ontem eu estava assistindo com o Jesus, que um dos nossos rituais é assistir filme. E a gente estava assistindo Avengers, A Guerra de Ultron, né? E achei o filme super interessante, por quê? Lá no Avengers, A Era de Ultron, a gente tem uma definição perfeita do que é inteligência artificial. A gente tem a definição perfeita do que é uma rede neural, né, da inteligência artificial. E a gente tem um momento crucial, que é quando o Ultron pega e diz assim, então eu vou pegar, eu quero ter a minha forma física, né? Porque os robôs, na verdade, eles são isso. Eles são a forma física da inteligência artificial, é como a gente consegue vê-las no mundo físico. E ele pega e diz isso, então eu vou criar, eu vou juntar, então, vou fazer como se fosse um Frankenstein, né? Que já estava também na nossa imaginação há muito tempo, né? E eu vou dar vida e eu vou juntar a parte orgânica com a inorgânica. Isso está para acontecer na década de 30. Por quê? Porque junto com tudo isso que a gente está vendo, junto com essa terceira era da computação, porque a inteligência artificial, gente, é isso. A inteligência artificial é a computação 3.0. É isso que a gente está vivendo. É um avanço da computação. A computação, quando ela surge lá na década de 30, 40, ela surge para quê? Solucionar cálculos. Depois, quando a gente tem essa combinação e essa recombinação com outras tecnologias, como por exemplo, como o transistor, se descobriu que, nossa, além de resolução de cálculos, eu posso também o quê? Acumular também dados aqui dentro dessa caixa. Depois, com a internet, nossa, então eu também posso o quê? Eu posso transmitir tudo isso que está acontecendo. Até a gente chegar, a gente chegar nesse momento da agora. E lembrando que tudo isso, né, também está lá junto com a computação da primeira fase. Como eu disse, tecnologia, ela não nasce do nada. Ela é uma combinação e uma recombinação. O termo inteligência artificial, por exemplo, ele aparece lá na década de 50. Quem primeira vez arguiu ou pensou que uma máquina pudesse pensar foi Alan Turing. Ele foi o primeiro a fazer essa pergunta. Será que uma máquina pode pensar? Ele lançou um artigo, foi publicado um artigo para que se discutisse isso. O Turing era pesquisador numa das grandes universidades inglesas. Eu não me lembro se era Oxford ou se era Cambridge. Que Oxford e Cambridge são as duas melhores universidades do mundo, né? Depois você tem as americanas, Harvard, MIT, Stanford, mas elas até hoje elas são universidades de ponta em relação a essas pesquisas. Então essa pergunta dele, nesse momento de ebulição aí que está nascendo primeiros computadores, transistores e tal, elas fizeram com que outros pesquisadores, né, resolvessem assim, nossa, será que essa pergunta ela tem sentido? É o que a gente está fazendo aqui hoje. Será que essa pergunta tem sentido? Será que realmente as máquinas elas podem pensar? Então, com essa pergunta de que será que as máquinas realmente podem pensar, alguns pesquisadores eles fizeram um curso de verão para tentar dar essa resposta. E esse curso de verão foi intitulado o quê? Se a máquina pode pensar, vamos chamar ele de inteligência artificial. Inteligência artificial por quê? Porque não é uma inteligência orgânica, é uma inteligência produzida fora do nosso corpo. E aí começa, né, as primeiras pesquisas e as primeiras duas grandes correntes de pesquisa em inteligência artificial. Lembra que eu falei no início que o Hinton, ele ganhou o prêmio Nobel esse ano, né? As duas grandes escolas de inteligência artificial que a gente tem são os simbolistas e os conexionistas. Lembra que eu já usei também essa palavra de rede de conexões, né? Isso tem tudo a ver quando a gente está falando de inteligência artificial. Para os simbolistas, a gente tinha que
treinar a IA com determinadas perguntas. E para os conexionistas, o que eles pensavam? Não. Se eu fizer uma mimetização de um cérebro humano com as camadas do cérebro, pode ser que, como se pensou lá no Frankenstein, lá no século XIX, pode ser que eu possa gerar o quê? Pode ser que eu possa gerar inteligência a partir disso. Mas os conexionistas, eles foram deixados um pouco de lado, porque vocês lembram? O transistor tinha praticamente os circuitos lógicos, imprimir os chips, praticamente vocês tinham acabado de surgir. Então você não tinha poder computacional suficiente para que essa mimetização do cérebro pudesse acontecer. Mas aí, com a chegada da internet e a chegada dos nossos smartphones e a economia digital e a digitalização do nosso mundo, o que aconteceu? Todos os serviços postos para a gente, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, para entrar no aplicativo, para entrar no site, para querer fazer uma resposta? Qual a primeira coisa que a gente faz? A gente coloca o quê? Dado. A gente lança dado. Então, o que a internet propiciou foi o quê? Foi que uma avalanche de dados pudessem ser armazenados. Então, hoje, a nossa vida, ela está lá, de alguma forma. Dados somos nós. Essa é a frase. Já se falou muito que os dados eram o novo petróleo, mas hoje em dia a gente avança. Os dados somos nós. Então, assim, a gente de graça, para poder aproveitar todos esses serviços mágicos que a terceira revolução industrial estava nos pondo, a gente encheu as redes de dados. E isso fez com que surgisse uma outra expressão que a gente usa muito hoje, chamado Big Data, que é o Big o quê? O Big Data. Então, com o Big Data e o aumento do poder computacional, que foi propiciado por quem? Lembra? Década de 50, os chips de silício, que trazem os transistores, que cada vez os chips estão menores e cada vez menores, eles carregam mais transistores e podem fazer com que a gente tenha mais conexões. A gente teve um momento ideal para que os conexionistas pudessem então testar os seus cérebros artificiais. E foi isso que o Hiten fez lá em 2010 com uma experiênciazinha chamada AlexNet, que ele apresentou numa competição de computação, e essa experiência do AlexNet ela foi a vitoriosa, e surgiram, ou então apareceram as famosas redes neurais lá dos conexionistas, que puderam fazer com que o aprendizado profundo de máquina pudesse nos trazer até aqui. O Hiten, ele deixou de ser pesquisador e ele foi contratado, adivinha por quem? Pelo Google. Então, como o Dr. Washington disse aqui, eu já falei, de uma certa forma o Google hoje é quem mais investe em inteligência artificial. E aí o Hiten do Google, ele descobriu o TI, Então, assim, quando a gente fala do TI, a gente está falando justamente disso, de uma rede neural específica, que faz com que as máquinas elas possam pensar. Então, o ChatGPT é o quê? General Pre-Trained Transformers. Então, esse TI é a coisa mais importante que a gente tem lá do ChatGPT. Então, é ele que está fazendo com que esses aparentes milagres aconteçam. Mas, tá, e o que é tudo isso? E o que é essa IA? Então, o que eu disse para vocês, nossa, ela é a terceira fase da computação. Elas são algoritmos que são treinados para aprender. E que são o quê? Inteligentes. Porque inteligência é diferente de consciência, e que também é diferente de sabedoria. São coisas que são o quê? Distintas. Então a pergunta é, a máquina é inteligente? A inteligência artificial, ela realmente é inteligente? Sim, ela é inteligente. Porque ela cumpre os objetivos para o qual ela é criada. E aí é que surge o grande problema. E eu acho que é por isso que a gente está aqui, por isso que as nossas grandes dúvidas e por isso talvez o nosso grande medo em relação a essa tecnologia nova. Em 2010,
2010, alguém aqui conhece, já ouviu falar na Birmânia? Alguém aqui já ouviu falar em Mianmar? Já. É um país que fica lá na Ásia. Na Ásia. Esse país, por muito tempo, ele foi considerado, a Birmânia foi considerada por muito tempo o país mais fechado do mundo. Porque ele era uma ditadura, era governada por uma junta militar muito pesada e ele não tinha abertura. Ele é formado por a grande maioria dos birmaneses, eles são budistas, né? Como o budismo é uma das grandes religiões que a gente tem na Ásia. Então a grande maioria de quem mora na Birmânia é de budistas. Mas lá também tem uma minoria muçulmana. E claro que a convivência entre a maioria budista e a minoria muçulmana, ela nunca foi uma convivência pacífica, né? Sempre você teve grandes problemas da maioria querendo destruir essa minoria por conta das suas crenças. Em 2010, a Birmânia começou a passar por um processo de abertura. O mercado dela começou a se abrir, empresas ocidentais começaram a chegar. E uma das empresas que chegou na Birmânia foi o Facebook, né? Então, o Facebook chegou lá justamente para passar esse respiro de que a Birmânia, que agora chamava-se Mianmar, ela estava passando por um processo de democratização, que as pessoas tinham acesso à informação, que as pessoas poderiam conversar, que as pessoas poderiam ter liberdade de expressão, para que o quê? Para que aquela imagem da Birmânia, agora Mianmar, ela pudesse ser superada. Só que, o que aconteceu com a chegada do Facebook na Birmânia? Vídeos postados por um monge budista que era radicalmente contra a minoria muçulmana, começou a ser propagado pelo Facebook. E claro que a maioria que era budista começou o quê? A assistir muito aquele vídeo, né? Começou aquele vídeo, aparecia em todas as redes de quem morava lá. Você podia até estar vendo alguma coisa que fosse de uma receita de um bolo, de alguma coisa mais suave, mas sempre aparecia de alguma forma um vídeo na sua rede social daqueles discursos de ódio, dizendo que a maioria muçulmana, aqueles discursos de ódio que a gente sempre conhece, né? Que come criança, que come cachorro, essas coisas todas para deixar aquelas pessoas mais sub-humanas, né? Para tirar a humanidade daquelas pessoas. Então esse discurso começou a aparecer. E aí o que acontece? Começou a ter o processo de uma limpeza étnica muito mais forte do que já tinha acontecido nas outras vezes. A maioria budista se virou contra a minoria muçulmana e você teve um processo nesse período de 2016 até 2017 de uma das maiores limpezas étnicas que esse país, a Birmânia, hoje Mianmar, teve. 25 mil muçulmanos foram mortos durante esse processo. E o que o Facebook tem a ver com isso? Foram pessoas, né, que provocaram, claro, essa matança. O discurso do monge, ele foi feito por uma pessoa, era um monge, né, que estava lá. Tinham outras vozes dentro do budismo que eram mais brandas, né? Você teve até um episódio em que 800 muçulmanos se refugiaram no mosteiro budista e o abade veio à frente e disse: se for para matar os 800, que me matem primeiro. Esses discursos de compaixão a gente também via também no Facebook. Mas o algoritmo do Facebook descobriu uma coisa. O que ele descobriu? Na década de 2010, ali 2012 mais ou menos, o Facebook ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que quanto mais tempo as pessoas passavam no Facebook, o que se chama de engajamento, isso rendia mais dinheiro para o Facebook. Porque o Facebook ele vive de quê? Ele vive de propagandas, né? Então, quanto mais tempo ele colhia mais dados das pessoas e ele podia ofertar também as propagandas daqueles produtos que pagavam por estar lá e ele era o modelo do negócio. O que ele descobriu? Ele chegou para o algoritmo dele assim, que é o seguinte:
engaje mais pessoas. As pessoas, foi feito um algoritmo para engajar aquelas pessoas para passar o mais tempo possível lá. Só que por uma combinação, essa foi a ordem dos executivos do Facebook. Fazer com que as pessoas passassem mais tempo. O que o algoritmo do Facebook descobriu? Está acabando. Que as pessoas passavam mais tempo, que a gente tinha mais engajamento com discursos de ódio do que discursos de compaixão. Falar de Cristo engaja menos do que falar de discurso de ódio. E aí vem de novo aquela pergunta, que a gente pode dizer, mas o algoritmo, ele recebeu uma ordem. Foi um humano que disse para ele que tinha que passar mais tempo. Foi um humano. Só que pela primeira vez na história, e eu estou falando de quê? 2016, 2017. Pela primeira vez na história, a gente teve um genocídio, porque isso foi um genocídio de 25 mil pessoas, onde um dos fatores decisivos que tomou a decisão não foi dentro da nossa rede de conexão quem? Um humano. Foi uma inteligência diferente da nossa. Foi uma inteligência artificial. E aí é que talvez, ou que com certeza, esteja o nosso grande medo, né? Do poder da inteligência artificial é isso. No novo modelo que a gente tem hoje, das redes neurais, eu não preciso que alguém diga ou que ela fique o tempo inteiro dizendo o que a máquina tem que fazer. Ela, por si só, ela pode descobrir outros caminhos. E pode ser que o caminho seja esse, do que aconteceu lá em Mianmar, onde 25 mil pessoas morreram. Como eu estou dizendo, claro que o Facebook sozinho, ele não foi responsável, mas grande parcela foi o algoritmo que descobriu que traria mais dinheiro, que engajaria mais pessoas pelo discurso de ódio. E aí daí a gente tem um ponto. Eu falei do Riton e vou falar dele várias vezes porque eu sou fã de carteirinha, né? E aí eu fico falando dele várias vezes. O Riton que foi o responsável pelo TI, o Riton que foi responsável por fazer que essas redes neurais acontecessem e porque esse algoritmo chegasse na conclusão, ele sozinho, de que o discurso de ódio engaja mais do que o discurso da compaixão. Ele saiu do Google em 2023. Esse daí dá pra pegar. E sabe o que ele diz hoje? Ele diz que ele se arrepende. Ele fala em arrependimento. Ele diz que nós precisamos falar e falar e falar sobre essa nova tecnologia. Porque assim como o Oppenheimer teve pesadelos com a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e aquilo era como se fosse um fantasma que seguisse ele o tempo inteiro de corpos queimados, corpos destruídos. Ele disse que os 25 mil muçulmanos lá de Mianmar também eram os grandes fantasmas da vida dele. E sabe o que o Facebook e as Big Techs elas gostam de dizer pra gente? Elas gostam de dizer pra gente, mas isso é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão e nós temos moderadores para que façam isso. A gente tem moderador nas redes para que elas possam fazer essa questão de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que claro é um direito de todos nós, ela é usada, e isso é o que a gente tem que perceber como um modelo de negócios das Big Techs em que a gente continua replicando o que é e o que pode causar. Além disso, além dos algoritmos poderem pensar dessa forma e poder poder ser uma das chaves, uma das peças, quando eu estou dizendo que eles não foram responsáveis sozinhos, mas eles foram sim uma das peças porque eles chegaram a essa conclusão de ter um genocídio, é porque essa inteligência ela pensa de uma forma diferente da gente. A inteligência artificial hoje, a gente sempre dizia, mas assim, a inteligência, uma das profissões que a inteligência artificial nunca vai poder superar são as profissões ocupadas pelos criativos. Hoje a gente vê que a inteligência artificial ela compõe música, ela pinta quadros, e às vezes a gente se assusta com as músicas e com os quadros que são pintados por ela, porque a gente está falando de um outro jeito de entender as coisas. Não vai ser nunca igual a gente. Como também solucionar os problemas que a gente solucionaria de uma certa forma,
ela também pode solucionar, mas ela se soluciona de outro jeito. A gente viu isso, por exemplo, quando a DeepMind, ela conseguiu vencer com o seu AlphaGo, ela conseguiu vencer um jogo de Go, lá na Ásia também. O Go, gente, ele é um jogo de tabuleiro da Ásia, que ele é como se fosse o nosso xadrez, né? Mas só que ele é 1000 vezes mais complexo do que o xadrez, porque a possibilidade de você fazer manobras de Go é muito maior do que o xadrez, que tem regras para isso. Então, um dos grandes testes que a DeepMind fez para essa inteligência artificial que ela desenvolveu foi o seguinte: ela teria que vencer um campeão de Go. Então eles foram lá para a Coreia do Sul e levaram o AlphaFold, o AlphaGo para lá, e o AlphaGo venceu o campeão sul-coreano